Então, a partir de agora, a gente está gravando. Nós ainda estamos no capítulo 6, Ante o Sinédrio, do livro Paulo Estevão. Para quem nos assiste na gravação, que fica lá disponível na nossa página do YouTube, do Recanto Espírita Sol de Assis, sejam bem-vindos também. Quem quiser assistir o nosso estudo, que acontece toda terça-feira, a partir das 19 horas, pode entrar no link que está lá no nosso Instagram, no Instagram do Recanto Espírita Sol de Assis. Lá na bio tem o link para se inscrever e participar do nosso estudo ao vivo, colaborar aqui com a gente, fazendo as colocações, trazendo as reflexões, e aí a gente grava e coloca disponível para todo mundo. Então, vamos começar. Vi que as meninas ali estavam atentas à página que nós paramos semana passada. Ana, Juliette, sempre atentas ali, né? Juju já tá aí? Deixa eu ver. Ah, tá. Sim, ela tá, a Ju tá. Boa Oi, noite. amores. Boa noite. Boa O noite. Jesusinho tá aí. Jesusinho tá aqui. Ó, quem eu não dei, eu dei boa noite para todo mundo, né? Para Bia, para Ana, para Deu, meu amor. Para mim Deu você sim. deu logo no início. né? É Boninha, porque tem outra Ricardo, Ana, né? Marcos e André. André, meu instrutor. André tá quieto, deixa ele quieto. Não, daqui a pouco eu já vou fazer pergunta para ele. Então, mas deixa ele quietinho que ele tá Tem a raciocinando. Heloísa, o André. Marcos, a Maria, a Luciana André, e a você Ana conhece o Amaro Brito? O André conhece todo mundo e a desse grupo também, Priscila. né? Conheço um pouco, sim. Ah, sabia. O André conhece todo mundo, né, Ana? Qual Ana que você está falando? A Ana, Ih, gente, a vai Ana ser que igual o convidou o miudinho que tem Amaro. duas Carlas. A Ana que convidou o Amaro. Ana Simon. Ana Simon. Agora tu tem que, quando falar, tem que falar. Qual é a Fala Ana? Ana Pinho. Eu Bom, sou Ana bom. também, mas pode chamar de Bia. mas você só chama de Bia. Ó, vamos então Isso. para o nosso estudo, né? A gente não. O Marcos perguntou hoje para mim se a gente encerrava o capítulo hoje. Eu falei, não, hoje a gente não vai encerrar esse capítulo, não. Só rapidinho. Já tem muitas emoções para passar. A Voninha e o André e a Luz, nós estudamos com o Brito, às sextas-feiras no NEP. Qual o NEP? Qual o nome do NEP mesmo, Brito? Aprendizes do Bem Eterno. Aprendizes que do Bem lindo! Eterno. E é de onde? De qual cidade? É de Luiz Antônio, São Paulo. De São Paulo. Agora, eu não sou de Luiz Antônio, viu, gente. Eu estou em Pernambuco. Ele se tornou legal. responsável de alguma forma. Ele se Caramba, tornou que bacana. responsável sem nem saber. Não foi? Me Legal. convidaram, né? Me convidaram. Muito bom, Mário. Seja bem-vindo mais uma vez, viu? Fique à vontade para Obrigado, contribuir aqui obrigado. com a gente. Bom, vamos lá então. Então, nós estamos naquela parte do livro, né? Deixa eu pegar meu livro aqui, em que Saulo conseguiu convencer o Sinédrio de convocar Estevão para esclarecer ali, né, sobre 3 acusações de que estava sendo colocada sobre ele. E ele pediu para os seus companheiros da Casa do Caminho para não acompanharem, já prevendo, né, o que poderia acontecer e colocando o trabalho acima de tudo, né? Porque na Casa do Caminho a gente sabe que muitos daqueles companheiros que precisavam de um auxílio, de um amparo, aqueles que eram já abandonados pela sociedade da época, iam e lotavam a Casa do Caminho. Então, o trabalho era muito. Então, tanto por conta do trabalho como por conta do risco que eles sabiam que estavam correndo, Estevão conseguiu convencer os companheiros do caminho a que não acompanhassem ele. E também aqueles que organizaram essa grande, né, que a gente viu que foi quase um show, né? Essa grande convocação ali, o sinédrio lotado de pessoas eminentes da sociedade, provavelmente todos os grandes doutores da lei estavam ali,
não permitiram a entrada do povo comum, né? O que normalmente se permitia no Sinédrio, quando aconteciam as grandes sessões, era permitida a entrada é, de quem cumprisse ali pequenos requisitos para assistir. Mas nesse dia não foi permitido. Emmanuel trouxe para a gente que Saulo queria, na verdade, né, entre outras coisas, intimidar Estevão nesse ambiente suntuoso, grandioso, gigantesco, porque ele estava com o seu ego ferido, porque ele se sentiu assim na casa do caminho, né? Então ele começou a interrogar Estevão e a gente viu que Estevão se manteve ali na sua paz, né? Então esse slide aqui foi o slide que nós terminamos semana passada, não é isso, meninas que estão atentas aí, Juju? Isso mesmo, Isso, né? é isso. Então, vamos passar para o próximo, né? Vou botar aqui. Então, esse aqui é o que a gente começa a estudar hoje. É exatamente essa resposta. A essa resposta do acusado, houve um prurido de exaltação na grande assembleia. Alguns fariseus, encolerizados, gritavam injúrias. Saulo, porém, lhe fez um sinal imperioso e o silêncio voltou a possibilitar o interrogatório. E dando à voz um timbre de severidade, prosseguiu. Então, Saulo prosseguiu ali interrogando. Sois israelita e jovem ainda. Uma inteligência apreciável serve ao vosso esforço. Temos então o dever, antes de qualquer punição, de trabalhar pelo vosso regresso ao aprisco. Ricardo já tinha feito essa observação que Saulo, né, o tempo inteiro ali já coloca um tom definindo qual seria a decisão dele em relação a isso. Ele já começa dando como se fosse o veredito final. O Ricardo até colocou isso num dos nossos estudos aqui. Temos, então, o dever, antes de qualquer punição, de trabalhar pelo vosso regresso ao aprisco. É imprescindível chamar o irmão desertor com carinho, antes do extremo recurso às armas. Engraçado, não sei se vocês se recordam, que quando Estevão chegou no Sinédrio, e ele começou a ver aquele comportamento, né, daqueles doutores da lei, dos fariseus, né, e começou a comparar aquele comportamento com o comportamento dos seus companheiros da Casa do Caminho, que acolhiam, que trabalhavam em nome de Jesus, né, acolhendo, amando, cuidando. Ele começou a se interrogar internamente, e uma das interrogações que ele fez, né, confrontando um comportamento com o outro, era que justamente aqueles que ali estavam lhe pareciam as ovelhas perdidas dos ensinamentos de Jesus, né? E aqui, Saulo coloca para ele a mesma condição, né? Quando ele desertou de trabalhar pelo vosso regresso ao aprisco. É o olhar de cada um, né? É imprescindível chamar o irmão desertor com carinho, antes do extremo recurso às armas. A lei de Moisés poderá conferir-vos uma situação de grande relevo, mas que proveito tirarias da palavra insignificante, inexpressiva do operário ignorante de Nazaré, que sonhou com a glória para pagar as esperanças loucas numa cruz de ignomínia. Aqui ele falando de Jesus. Estevão agora começa, né, mais uma vez, a fazer com que Saulo e os doutores da lei ficassem com os olhos arregalados. Desprezo o valor puramente convencional que a lei me poderia oferecer em troca de apoio à política do mundo. Imagina o comportamento, o sentimento deles nesse momento. Que se transforma todos os dias, considerando que a nossa segurança reside
na consciência iluminada com que Deus, com Deus e para Deus. O que ele está falando aqui? Eu não quero, né? Porque Saulo falou para ele: você está tendo a oportunidade de vir para o nosso lado. Você tem uma inteligência brilhante e a gente já viu isso. E você pode voltar à sua inteligência e ficar aqui, ó, do nosso lado, trabalhando com a gente, né? Pela lei de Moisés, à nossa maneira, como a gente a entende. E Estevão está falando aqui para eles: desprezo o valor puramente convencional da lei, que a lei me poderia oferecer em troca do apoio à política do mundo, que se transforma todos os dias, ou seja, o poder transitório que vocês estão me oferecendo, né? O poder que eu não quero ter, porque esse poder é um poder do mundo, é um poder de vaidades, é um poder de mando, é um poder daqueles que querem estar fora, na verdade, do que é o ensinamento que Jesus me trouxe e daquilo que eu acredito que seja a consciência iluminada com Deus. Essa sim nos garante a segurança perfeita. Gente, imagina esse para mim, em todo o discurso de Estevão, né? Nesse aqui do Sinédrio, não estou falando aqui lá da Casa do Caminho, mas nesse aqui do Sinédrio, esse parágrafo, essa fala, foi a que mais atingiu, né, aqueles corações orgulhosos que ali estavam. Porque para eles, o poder, né, que Saulo estava oferecendo, para ele, vem aqui ficar com a gente, ao nosso lado, porque você tem inteligência e capacidade suficiente para isso, essa recusa dessa forma, desprezo o valor puramente convencional que a lei me poderia oferecer, para eles é uma agressão gigantesca, né? E aí Saulo fala: mas que esperais do mistificador que lançou a confusão entre nós para morrer no Calvário? Tornou Saulo exaltadamente. O discípulo do Cristo deve saber a quem serve, e eu me honro em ser instrumento humilde nas suas mãos. Ou seja, a firmeza daquele que está em comunhão com Deus e não tem dúvida, né, do que ele quer para a vida dele e para as suas escolhas como vida. Não tem dúvida disso. Passe o que passar, sofra o que sofrer, né, o que tiver que sofrer, ele tem a certeza de que ele está com Deus. Ele tem a consciência firme nisso, né? É uma certeza que a gente vê, né? A gente vê em Estevão uma fortaleza tão gigantesca em Deus, e a mim, pelo menos, eu fico muito impressionada porque ele não conviveu, né, com Jesus nessa passagem de Jesus desses 3 anos com os discípulos. Ele ouviu dos discípulos os ensinamentos, né, ouviu dos discípulos as histórias da convivência com Cristo, mas ele não vivenciou isso. Mas no primeiro momento que ele teve contato, né, tanto com o que os discípulos disseram para ele sobre Jesus, como o que ele confrontou com os ensinos que ele já tinha, né, e que revelavam Jesus para ele da melhor forma no Antigo Testamento, em momento nenhum ele vacilou sobre essa questão. E às vezes, quantas vezes a gente, né, que tem tanto também, tanto o Evangelho nos traz, até a doutrina espírita, né, nós somos privilegiados de estarmos em contato com uma doutrina tão reveladora, tão esclarecedora, né? Como que a gente ainda, por vezes, não tem essa fortaleza, né, tão grande, essa fé, essa entrega, essa comunhão tão gigantesca, né? E que exemplo é Estevão para a gente nisso, né? Não precisou estar ali junto, não precisou, porque ele já trazia isso tudo dentro do coração dele. Fala, Andrezinho. E Elaine, e tem outra coisa, ele trazia isso, ele era o judeu que vamos dizer assim, Deus esperava que todos fossem. Ou seja, ele pegou todo o Antigo Testamento, todos os ensinamentos dos profetas, todas as leis,
ali de Moisés, né? Enfim, tudo isso que Saulo tão bem jogava na cara dele e tirou o espírito daquilo ali para ele, certo? Exatamente o Tirou que você certo. disse. Exatamente. Ele dali, ele fez, formou o caráter dele e a fé dele. Com o que estava escrito, ele não precisou ver Jesus. Ele não precisou disso, porque lendo o Velho Testamento, assimilando os ensinamentos do Velho Testamento, do Antigo Testamento, que eu não gosto desse termo Velho Testamento, do Antigo Testamento, ali da primeira revelação, você já possui ali toda a fé necessária para esperar pelo Messias e saber, quando o Messias veio, que era ele. Sim, e Aqueles que saber. não viram porque não quiseram ver. Exatamente. E aqueles que não vêm até hoje, não vêm porque não querem ver, Porque não querem ver. porque não querem ver. Não é Exatamente, irmã. ignorância no sentido de não ter de não saber. Raros são hoje, nós sabemos disso, raros são aqueles que são completamente ignorantes e não sabem de absolutamente nada. Porque isso é quase impossível, né? Eu acho que até o cego, surdo e mudo não consegue ser completamente ignorante. Mas é uma ignorância daquele que toda a sua visão porque não quer ver por N motivos. N motivos. Mas Não ele não quer quer ver. ver porque a vaidade não deixa, a arrogância não Sim. deixa, né? Porque Não interessa, não, enfim. várias passagens de Jesus no Novo Testamento, né? Quando ele era interrogado pelos fariseus, pelos doutores da lei, ele se remetia ao Velho Testamento trazendo, né, ensinamentos que demonstravam o amor que já lá existia, né, o mandamento do amor, do respeito, e estava lá, e eles estudavam, só que eles faziam a interpretação da forma que melhor prevalecia aquilo, não todos, né? Melhor prevalecia aquilo que o coração vaidoso e ganancioso falava. Andrezinho, quer falar? Depois a Bia fala. Não, eu tava observando tanto esse aspecto que você estava falando, né, de ele percebeu que o judaísmo de então estava muito mais preocupado com as questões do mundo, as políticas do mundo, e que ele estava oferecendo aqui um rótulo que era só aparente, né? E aqui ele vai falar que aqui a comunhão dele, de Estevão, era muito mais direta com Deus, né? Não precisava mais desses intermediários que estavam mais preocupados com as políticas do mundo. Mas um ponto que eu estava observando é que eles, eu acho que eles estavam, no caso, o Saulo estava sendo um pouco sacana. Por quê? Ele queria entrar num debate teológico acerca do Messias. Porque tanto no slide anterior quanto nesse daí, ó, ele tá atacando Jesus, ó, aquele que morreu no madeiro, aí depois fala aqui, ó, esse mistificador que lançou confusão entre nós, vai morrer no Calvário e tal. E olha que interessante, Estevão não entra no debate teológico que ainda inflamar mais ainda aquele calorado ambiente, porque isso que ele não teria chance, lá era um ambiente judaico, né? Não tá lá para convencer que Jesus era o Messias, mas ele tá para defender a si mesmo. Eu achei isso que é interessante, porque na resposta dele, ele não tá preocupado em defender Jesus, porque Jesus não precisa ser defendido, mas tá colocando seus posicionamentos com tudo respeito, né? Eu achei isso muito interessante. Sim. E ele usa de muita inteligência também, inspirado. E a gente aqui vai ver que Emmanuel vai falar agora claramente que ele está inspirado, né? Um pouquinho mais para frente, porque isso que você falou, André, é muito pertinente. Ele vai justamente nos antigos profetas, né? No comportamento e na vivência e no sofrimento e na rejeição que os antigos profetas, aqueles que estes fariseus, né, tomavam como referência. E a gente vai ver lá, ele muito inteligentemente, né? Isso que você falou, ele não defende o Cristo, né? Teologicamente. Ele vai lá no Antigo Testamento buscar, olha, Moisés, né? Isaías, todos esses também
sofreram e passaram. Por que o Jesus não pode também? Só porque sofreu e foi crucificado, os outros também foram martirizados. Esses nossos grandes profetas, né, nossos patriarcas, foram martirizados. Muito interessante. Fala, Biazinha. Essa passagem me faz lembrar da parábola do semeador, né? Que caiu em solo na estrada, o passarinho levou, caiu a semente no meio das pedras e aí a raiz não se aprofundou, caiu no meio dos espinhos, os espinhos não deixaram crescer, abafaram a semente e caiu no solo fértil. O Estevão representa o solo fértil, que ele não precisou da presença do mestre ali, ele não viveu com ele, mas só de ouvir aquelas palavras, ele já estava preparado para receber aqueles ensinamentos. O espírito dele já era um espírito avançado e preparado, um terreno fértil para receber aquelas palavras, aqueles ensinamentos. Já os fariseus não, eles não estavam preparados para ouvir as palavras de Jesus, né? Eles eram um solo de pedra, né? Ou solo de espinhos, né? Então, são mais parecidos com esses dois outros, ou o outro que o passarinho levou. Enfim, eles são mais parecidos com os primeiros solos do que com o solo fértil, né? Tanto é que naquela parábola que a gente está estudando do miudinho, né? Que a gente estudou, que as prostitutas, os doentes, os coxos, os estropiados, os publicanos, né? Eles ouviram a palavra de Jesus, né? Ouviram e se modificaram. E os fariseus, nem mesmo assistindo isso, eles não mudaram, eles não se modificaram. Qual é a maior referência, né? Aqueles que se modificaram ou aqueles que só exaltam a palavra da boca para fora, né, Bia? Muito bem lembrado, Bia. É isso aí. Uma coisa que eu acho essa passagem, né, quando o Estevão falam do desprezo do valor puramente convencional que a lei me poderia oferecer em troca de apoio à política do mundo que se transforma todos os dias. Como que o comportamento se repete, né, há séculos e séculos e séculos e séculos. A gente vê tanto envolvimento, às vezes, com coisas tão transitórias, né? Política, poder, há mais de 2000 anos que os mensageiros do Cristo, né? Eu, sem medo de errar, coloco o Estevão como um. Os mensageiros do Cristo vêm para combater o próprio Cristo, né? Para combater esse comportamento. E ainda assim, a gente ainda sofre no nosso planetinha com esses pensamentos. Mas estamos na caminhada, né? Um dia a gente consegue. Bom, o discípulo do Cristo deve saber a quem serve, e eu me honro em ser instrumento humilde nas suas mãos. Não precisamos de um inovador para a vida de Israel. Aqui outra frase de Estevão que vai abalar as estruturas ali. Compreendereis um dia que para Deus, Israel significa a humanidade inteira. Agora rachou as estruturas do Sinédrio. E uma coisa curiosa, Estevão estava falando para uma assembleia constituída ali, né, dos 71, e para um auditório completo, né, cheio, lotado. Mas, gente, essa frase foi para Saulo. Foi para Saulo. Porque, para mim, né, eu já falei isso aqui, uma das maiores transformações que esse espírito passou, Saulo, foi justamente compreender, tanto é que ele se tornou o apóstolo dos gentios. Foi compreender que o Deus que os judeus e Israel achavam que era só deles, na verdade é um pai de todas as nações, né? Então, essa frase, compreendereis um dia, foi exatamente para o coração de Saulo,
que para Deus, Israel significa a humanidade inteira. E hoje, né, a gente estudando toda a simbologia do que está no Antigo Testamento, à luz da doutrina espírita, né, a gente compreende que, de fato, toda vez, né, que as mensagens se referiam a Israel, se referiam a toda a humanidade, né? E olha a compreensão, eu fico impressionada com a grandiosa compreensão de Estevão disso, né? Dessa mensagem já dessa forma plena que ele já tinha. Vamos lá. Alguém quer colocar? André quer colocar? Pode prosseguir. Não, faz todo sentido. Emmanuel vai falar a mesma coisa no Consolador, né? A gente está fazendo estudo do Primeiro Testamento e a gente sempre trabalha isso, mostrando que aquela história do povo de Israel é como se fosse uma miniatura da história da humanidade toda. Desde a saída do Egito, que representa a nossa escravidão aos sentidos, indo à Terra Prometida, que é a nossa construção do Reino de Deus A dentro de parada no nós, deserto, né? O tempo do deserto, deserto. que é a nossa evolução. Enfim, tudo isso representa nós. Então, a gente vai ver que Israel, a Bíblia, o Antigo Testamento, não é a história de um povo do passado, mas é a história que está sempre se repetindo conosco mesmo. A Juliette está conosco de quinta-feira, a gente vê sempre isso, né? De tá sempre se repetindo. E como você disse, aqui foi um choque, porque até hoje, sem querer te criticar, mas tem essa questão dos judeus ser a supremacia racial, ser o povo escolhido. Então, quando ele disse isso, nossa, o pessoal deve ter se revirado. Como assim? Esses gentios Exatamente. que estão idolatrando vários ídolos, como assim é, Deus veio para eles também, né? Nós somos o povo que Deus fez aliança, né? Enfim. Então é muito interessante. Ó, André colocou aqui no chat: Estevão não conheceu Jesus na carne, mas certamente já o conhecia em espírito, certamente. Lá na introdução do Boa Nova, quando Humberto de Campos diz que os espíritos, vários espíritos se preparavam para vir e auxiliar o Cristo, eu não tenho dúvidas de colocar Estevão nessa lista, né? Não tenho dúvidas. O vaso escolhido por Jesus, Vaninha falou, isso aí, Vaninha. Vaso escolhido por Jesus, Saulo, né? Juliette colocou, foi Paulo, apóstolo, que apresentou à humanidade o Cristo planetário. Pois é, Ju. Isso entrou tão forte no coração dele, né? Esse entendimento de que, na verdade, Deus era um Deus para toda a humanidade. Né? A gente já comentou sobre isso aqui também. Outro que, no momento que desperta o seu coração, que amplia a sua consciência, né? Que vai perceber isso, que Deus é um Deus para toda a humanidade, e ele coloca isso nas cartas dele de uma forma maravilhosa, né? Coloca, inclusive, Jesus não como o governador de um planeta, mas, né, não como Messias, mas como o governador de um planeta, como um Cristo planetário, né? Ele toma como meta da vida dele justamente levar esses ensinamentos do Cristo para toda a comunidade que ele consegue alcançar, né? E aí ele vai em todas as regiões, a gente vai ver essas viagens. Na segunda parte, a gente vai usar muito aquele nosso mapa, quando o Saulo começar a fazer as viagens dele, né? Para a gente ver onde que ele está, onde que ele ajudou a fundar as igrejas, enfim. A meta dele se tornou essa, né? Tanto é que ele conseguiu, né? Disseminou tanto a boa nova do Cristo para o povo gentil. Diante dessa resposta ousada, a quase totalidade da Assembleia prorrompeu em apupos, mostrando sua hostilidade franca ao denunciado de Neemias. Neemias foi aquele que Saulo conseguiu fazer com que denunciasse Estevão. Afeitos a um regionalismo intransigente, os israelitas não toleravam a ideia de confraternização com os povos que consideravam bárbaros e gentios. Enquanto os mais exaltados davam expansão a protestos veementes, os romanos observavam a cena curiosos
e interessados, como se presenciassem uma cerimônia festiva. Ou seja, os israelitas estavam ali, né, gritando, falando que era um absurdo, pedindo já apedrejamento de Estevão, e os romanos que ali estavam, por quê? Porque eles foram também para assistir, né? E assistiam aquilo ali de fora, né? Porque esse sentimento de religiosidade que os israelitas tinham, né? Que os fariseus que estavam ali tinham, os judeus tinham, os romanos não tinham, né? Eles não tinham. Então, como eles viam aquilo como um grande teatro, né? Como se presenciasse uma cerimônia festiva. E estava falando deles, né? Porque eles também eram considerados até impuros, né? Se tocasse num romano, eles tinham que fazer os sacerdotes, né? Tinham que fazer um ritual de purificação, de tanta raiva, de tanta repugnância que eles tinham, né? Então, Naturalmente, os romanos estavam achando era muita graça daquela cena toda, né? estavam achando O que esse povo está fazendo? Estavam assistindo um teatro ali, para diversão. Curiosos e interessados, como se presenciasse uma cerimônia festiva. Depois de longa pausa, o futuro rabino continuou. Confirmais a acusação de blasfêmia, enunciando semelhante princípio contra a situação do povo escolhido. É a vossa primeira condenação. Ou seja, já falou ali que, diante dessa afirmativa que você fez, deixa eu ver o que o André está colocando aqui. Ó, o Ricardo colocou assim: acredito que os romanos não entendiam o idioma que eles estavam falando. Verdade ou não? Ah, bem colocado, Ricardo. De fato, eles pouco deveriam estar entendendo ali, compreendendo, né? Do ponto de vista da língua, né, falada. Dos espíritos degredados na Terra. Ah, tá. O André colocou aqui um trecho do A Caminho da Luz, né? Que fala justamente do povo hebreu, não é isso, André? Foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Consciente da superioridade de seus valores, nunca perdeu a oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. A gente já até trouxe isso aqui em outras situações. Emmanuel fala para a gente, na Caminho da Luz, que o povo hebreu tinha a missão, né, de trazer para os demais povos terrenos esse entendimento, esse conhecimento e essa comunhão com um Deus único. Os romanos, por exemplo, eram um exemplo de que eles idolatravam vários deuses, né? Então, poderia ter sido um povo que, se fossem acolhidos, não poderiam, né, porque foram escravizados por ele, mas tantos outros povos que eles poderiam acolher, ensinar, né, trazer para perto deles e ensinar esse conhecimento, esse entendimento da existência de um Deus único, né, que eles já tinham. Porém, como diz Emmanuel, eles se mantiveram, pegaram isso de uma forma vaidosa, fecharam entre eles esse conhecimento e esse entendimento, e o pior, afastavam os outros povos de qualquer contato com esses ensinamentos, com essa religiosidade que eles tinham, né? Então, Emmanuel fala para a gente que eles deveriam ter divulgado, acolhido, esclarecido, mas, ao contrário, eles se fecharam. Estudo não era para todos, né? Nem dentro da própria comunidade dos hebreus, né? Dos judeus, o estudo era fechado para poucos, né? Até um determinado momento eles estudavam, mas depois, a partir dali, o estudo era fechado para poucos. Aí a gente vê a importância do próprio Paulo, né? Porque se dependesse dos próprios apóstolos, provavelmente o cristianismo também viria a ser um braço do judaísmo e acabaria se tornando meio que uma vertente somente
E graças a Paulo, que mesmo brigando lá com o Tiago, a gente vai ver mais pra frente, ele falou, não, vamos levar isso para outras pessoas, para abrir para todos. Não precisa, porque eles tinham até aquela questão, não, precisa ser circuncidado, porque não precisa ser não sei o quê. Paulo falou, não, não, nada disso, vamos seguir. Ele que tanto defendia essa aristocracia espiritual, de ser os eleitos de Deus, é uma inversão totalmente de valores, por causa que ele vai começar a defender que todos têm que ter acesso a esses conhecimentos. Pode ser o pior pessoa possível na visão deles, né? Muito bonito isso. Bonito. Essa questão da circuncisão, a gente vai ver numa passagem aqui no Paulo e Estevão, que isso criou um grande tumulto entre eles, né? Porque eles queriam impor, começou ali uma intenção de juntar, né? De misturar com os ensinamentos que Jesus trouxe, que justamente o Espiritismo vem resgatar isso, né? A gente fala muito que o Espiritismo vem resgatar o cristianismo na sua origem, né? Com a nossa dedicação aos estudos de Jesus, né? Dos seus ensinamentos, colocação em prática, pura e simplesmente, sem artifícios, né? Sem alegorias, sem ritos. E a gente vê aqui, né? Na Casa do Caminho, a gente vai ver isso que o André está falando, da tentativa de trazer para esses ensinamentos que começaram tão puros, questões ligadas, por exemplo, à circuncisão, porque era os judeus, para que você pudesse participar, ser aceito, né, convertido, você tinha que fazer a circuncisão. Não é isso, André? Fala aí. Exato. E eles queriam que, não, para ser seguidor do Cristo precisa fazer circuncisão. Peraí, tanto é Queriam que isso já é impor polêmica, isso. né? Queriam impor isso, né? E a gente vai ver essa discussão que Saulo foi firme ali, mas isso está mais para frente. Mas isso que o André trouxe é muito, muito, muito interessante. Eu acredito, assim, só uma pincelada, eu acredito que, como não vamos negar que aqueles que eram cristãos e seguidores do Cristo, no caso da Casa do Caminho, eram todos judeus. E possuíam, obviamente, tinham sido criados, inclusive Estevão foi criado ali com um judeu, ali com todas as suas características. Eles tinham as suas leis do mundo, que o judaísmo trouxe lá, interpretando por algum motivo lá na cabeça deles as leis de Moisés, e tiraram as informações que transformaram como verdade absoluta. E aí aquilo, até isso sair do homem, né? Demorou um pouco. O próprio Jesus tinha os seus hábitos, a lavagem dos pés e toda, né? Porque ele também foi uma criança criada na lei judaica. Então, eu prefiro acreditar também que isso é uma questão de evolução ali do mundo, daquele período, né, André? Acho que Mas tem acho toda que, essa influência. mas eu acho que a gente vê a influência de Estevão na vida de Paulo, né? Porque vamos Isso pensar assim, ó, não existe acaso. não. Estevão era um espírito preparador. Por que você acha que ele estava lá em Corinto quietinho e foi parar lá na Palestina, bem naquele núcleo? Minha opinião é Uhum. como se fosse, ó, vamos mover uma peça aqui, vamos ver uma estratégia aqui do plano espiritual, vamos mover Estevão lá para ele, para influenciar não só os apóstolos, mas influenciar o próprio Saulo, né? Eu acho, né? Não, Pra gente ver que necessário, né, André? Porque Saulo ele precisava de um botão de ligar. Porque você viu que depois que o botão foi acionado, pronto, fluiu, acabou. E pode ser que Jesus viu esse botão em quem? Estevão, que estava lá em Corinto. Então, entre aspas, manda trazer Estevão lá de Corinto. A gente vê, claro, tem a circunstância e tal, mas a gente vai ver que não é à toa que ele vai sair lá de Corinto, que é longe, lá na Grécia, para lá para a Palestina, ou seja, lá no fim do mundo, não à toa, né? E vai dar essa lição não só para os apóstolos, mas para Saulo e para o Sinédrio. Porque aqui está presente Gamaliel, que teve que mudou um pouco a concepção, um monte de gente que estava lá, quem sabe a gente já não foi uma sementinha, pegando a parábola que a Bia trouxe, né? Foi uma sementinha que Gesiel, que Estevão semeou naqueles corações, né? Nossa, E até na será? viagem, André, quantos quantos o ouviram, quantos foram tocados pela forma como ele se comportava, pela fala dele.
em todo o caminho dele. Quantos? Porque, né, deixaram de ser citados em função de várias razões. Haja livro para escrever isso tudo. Mas E só olha, naquela galera onde ele era escravo, quantos ele tocou ali? e olha que ele não coisa precisava abrir a boca, né, interessante. para pregar, né, Juliette? Exatamente, ele não abre a Ele, boca para. Não ele só precisava, né, amigo? ele podia ser uma pessoa muda, já pregaria o evangelho muito melhor Aham. que a gente, que é mais papagaio do que qualquer outra coisa. E olha que coisa interessante. Não sei se vocês conhecem, mas a irmã Aila, o André eu sei que conhece. Conheço, sim, uma Ajuda também. especialista em hebreus, Isso. do A povo irmã hebraico. Aila, ela estudou, se eu não me engano, 8 anos, a carta de Paulo aos Hebreus. E eu assisti um estudo maravilhoso dela gravado. Quem quiser, é só colocar lá no YouTube que vai ver. Estudo da irmã Aila, da carta de Paulo aos Hebreus. E ela fala na carta que a carta de Paulo aos Hebreus ainda é mal interpretada, que, na verdade, Paulo está falando para o seu povo se despojar, né? Deixar de lado, né? Justamente esse apego a essas questões que o Evangelho do Cristo veio tirar, né? Todos aqueles padrões trazidos que estão lá, por exemplo, né? A matança dos animais, os sacrifícios, todos esses rituais, a carta de Paulo aos Hebreus tem uma crítica muito grande sobre isso tudo, dizendo justamente isso: vocês estão se apegando, vocês não compreenderam ainda a mensagem, né? Vocês estão se apegando às questões que não fazem mais sentido, fizeram, não fazem mais. Né? Então, é um estudo muito difícil, né, que a irmã Aila traz. Ela até faz uma crítica, né, sobre a tradução que até hoje foi feita desses estudos, e ela coloca isso de uma forma muito maravilhosa. E ela, para quem não conhece a irmã Aila, ela é uma madre superiora da Igreja Católica. Né? E é muito, muito interessante o tom de crítica que ela traz para esses ensinamentos, que esse segmento, né, sobretudo, fez questão de manter até hoje. Vamos lá, deixa eu ver, tem alguém aqui falando no chat. Paulo entendeu que religiosidade não é a finalidade, mas sim um caminho para a espiritualidade. Perfeito, amiguinho. Muitos, infelizmente, transformam a religiosidade no objeto central, apegando a práticas exteriores. Principalmente no meio espírita, tá? A gente transformou a doutrina espírita, eu não tenho medo de falar disso, para muitos, numa prática resumidamente religiosa, né? Mas não é isso. O aspecto religioso da doutrina espírita é de nos religar a Deus. Dessa forma, que o André até comentou aqui, a doutrina espírita trouxe para a gente novamente isso que Estevão está falando. Você não precisa de intermediários para chegar a Deus. Isso é o sentido da palavra religião, né? Religar, né? Então, a doutrina espírita, na verdade, ela trouxe para a gente o conhecimento da verdade, né? Como está lá no diálogo de Jesus com Bartolomeu no Boa Nova, quando Bartolomeu fala assim para ele: o evangelho, então, mestre, exige muito da gente? E aí Jesus fala: o evangelho não exige, a verdade transforma. Então, o verdadeiro aspecto da doutrina espírita deveria ser para a gente um estudo que transforma pelo conhecimento, né? E o aspecto religioso seria de religar a gente a Jesus. E o aspecto científico, comprovando tudo isso, né? Porém, a gente sentindo falta ali, né, de um comportamento religioso do templo, de ter que ir lá, né, de só sentir vista por Jesus, só sentir vista por Deus, se cumprir todos os rituais, a gente é muito apegado a ritual ainda, né? Quando nós espíritas deveríamos ser os primeiros a se desvencilhar dos rituais. Bom, acho
Não, falta dar E só uma parte. Fala, Perfeito, Elaine. Como sempre, perfeita. Maravilhosa. Ipse literis Te o que amo, você está amiga. falando. E, principalmente, só uma coisinha, mais um gatilhozinho nisso. Entra aí uma cobrança de que, se você não age da maneira que, né, deveria se agir religiosamente, você não é um bom espírita. Infelizmente, isso acontece. Se você escuta algo que não faz parte do esperado, se você lê algo que não faz parte do esperado, se você frequenta algum lugar que não faz parte, você não é mais espírita, você não é um bom espírita. Isso. Opa! Quando que Tá aqui, não opa! é assim que a coisa acontece, porque Jesus entrava em qualquer lugar, falava qualquer coisa, falava com qualquer pessoa, não se deixava oprimir nem reprimir por absolutamente nada que não estivesse de acordo com o coração dele, a lei moral que ele respeitava definisse. Né? Define o bom espírito é a sua moral. Nem vamos falar de Falou Jesus. tudo, Vamos falar do Ju. Chico Xavier, por exemplo. O Chico Xavier, né? Então, que define o bom espírito é a sua moral. É a sua moral Exatamente, e a né? forma como você age. E não se você veste assim, se você anda assim, se você frequenta assim, quantos atendimentos você faz por semana, quantos pratos Quantas de vezes você sopa vai na você casa distribui, espírita? quantas vezes vai na casa espírita, se vai, se deixa de ir, enfim. Faz lá dentro, né? E Isso. mais do que isso, Kardec nos fala, se reconhece o verdadeiro espírita, aquele que doma, que se esforça para domar suas más tendências, ou seja, Isso. que faz a sua transformação moral, que se modifica ao ouvir a palavra do Cristo e os ensinamentos doutrinários do Espiritismo. Lá não tem nenhum item, né, Bia? Tem algum item lá sobre Não. 3 Oi? vezes por semana, 4 Não, vezes não, por dia? não. Não tem. tem nenhum roteiro item para isso dizendo que tudo, né? você tem que ir todo dia na casa espírita. Fala, Betinho. Só para exemplificar, umas semanas atrás, eu estava em argumentação aqui com a mãe da Bia, justamente sobre isso. Ela estava assistindo uma reunião, inclusive eu também falei com ela, que ela acabou concordando com a mãe, porque era dia do livro espírita, tinha que se fazer homenagem a Kardec. Eu acho que isso daí pode se fazer? Pode, mas não é uma coisa obrigatória, não é uma coisa que se torne um ritual. Muito bom, Betinho, E exatamente. não é só isso. Se você tem o comportamento espírita, você estuda diariamente o livro, está estudando os livros espíritas, procurando se modificar, não tem tempo de ir à casa espírita, não quer dizer que você não seja espírita, você é espírita, só não vai lá. Agora. Bia, você leu aqui o que o André colocou, ó. Muitos o André colocou, ó, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço para vencer suas más tendências. Muito bom. Eu queria perguntar para a Voninha, que a Voninha colocou assim, é o ranço do farisaísmo que habita em nós. O que, Voninha? Me explica aqui, que eu acho que eu Nós ainda trazemos consigo esse culto exterior. A gente dá muito valor ao brilho, à conquista, tudo. Nós ainda estamos com isso. Muito, então, a gente precisa sair dessa vibe, entrar na vibe do homem novo. Exatamente. Capítulo 17, item 3. Muito bom, Roninha. A gente são muitos séculos, né, encarnando com esse pensamento, né? Agora a gente está aqui despertando, graças a essa doutrina maravilhosa que esclarece, ilumina, né? A gente está despertando agora, estamos aqui buscando entender, né? Buscando conhecer mais, aprofundar nosso entendimento. Então, é exatamente isso. A transformação não dá saltos, né? E depende do nosso esforço, né? Muito bom, ótimas colocações que vocês estão fazendo. Deixa eu ver se eu consigo terminar esse daqui. Diante dessa resposta ousada, tá. Depois de longa pausa, o futuro rabino continuou. Então, Saulo ali deu o primeiro veredito da sentença dele.
acusou ele, né? Confirmou a acusação de blasfêmia, enunciando semelhante princípio contra a situação do povo escolhido. É a vossa primeira condenação. E aí Estevão vem, né? E isso não me atemoriza, disse o acusado resoluto. As ilusões orgulhosas que nos conduziram a tenebrosos abismos, prefiro acreditar com o Cristo que todos os homens são filhos de Deus, merecendo o carinho do mesmo Pai. Ousado, né? Não tenho medo disso, dessa acusação que você me coloca. Prefiro manter esse meu pensamento e acreditar com o Cristo que todos são filhos de um mesmo Pai. Ih, ficou bem aqui, peraí, deixa eu fechar. Saulo mordeu os lábios raivosamente e, acentuando sua atitude rigorosa de julgador, prosseguiu com aspereza. Caluniais Moisés, proferindo tais palavras, aguardo vossa confirmação. O interpelado, dessa vez, endereçou-lhe significativo olhar e murmurou: por que aguardais minha confirmação se obedeceis a um critério arbitrário? Nossa! O Evangelho desconhece as complicações da casuística. Não desdenho Moisés, mas não posso deixar de proclamar a superioridade de Jesus Cristo, pois podeis lavrar sentenças e proferir anátemas contra mim. Entretanto, é necessário que alguém coopere com o Salvador no restabelecimento da verdade acima de tudo, e sem embargo das mais dolorosas consequências. Aqui estou para fazê-lo e saberei pagar pelo Mestre o preço da mais pura fidelidade. É o comportamento de Estevão, que a gente vai ver depois naqueles discípulos também, né, que eram levados ao circo, né, às flagelações. No Boa Nova a gente vê Joana de Cusa, né, passagem lindíssima de Joana de Cusa, com um soldado que não consegue compreender, né, e menospreza aquele comportamento, aquela fé dela em Deus, né, pedindo para ela abjurar, e o filho ali amedrontado, mas ela com toda a certeza, com toda a comunhão, com toda a fé dela, ela se mantém firme. É o olhar daqueles que não conseguem compreender, né, essa firmeza. Por quê? Ela responde para o soldado, ele não só me ensinou a morrer, mas também a te amar. A te amar, né? E aí perdoar. Isso provoca no outro que está com essa postura, né, de poder, mas desse poder transitório que Estevão colocou aqui, um poder enganado, né? Uma dúvida, mas essa fortaleza também causa um medo neles. A gente vê isso também nas passagens, né? Essa fortaleza causa uma estranheza, como também causa um medo, porque é muito firme, é muito forte, né? Você está ali olhando esse comportamento, pode me flagelar o quanto você quiser, porque já já eu estarei com Deus. É aquele soldado, né, que bateu em Gandhi, né, e perguntou para ele, quem te ensinou a ser covarde assim? Ele falou, esse aí que você carrega no teu pescoço, esse Cristo crucificado. Passagem linda também, né? Amores, deixa eu ver aqui. A Avoninha precisou sair. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Olha, André, lembrando a passagem de Mateus. A verdade liberta, gente. A verdade liberta a gente de verdade. Né, Ju? Foi isso que você falou. Com certeza. Descompartilhando aqui, porque a gente precisa encerrar. A Paola chegou depois, a Heloísa. Sejam bem-vindas, meninas. Boa noite, gente. É que eu chego tarde do trabalho e fico quieta aqui. Mas eu chego e fico escutando. Adoro. Tá ótimo. Então, por hoje, meninas e meninos, por hoje é só. Alguém quer fazer uma colocação para a gente encerrar o nosso estudinho de hoje?
A gente não ouviu nem a voz do Brito hoje, né? Ele não quer estrear com a voz, não. O Brito tá ali, tá Na verdade, eu falei no início, né? Mas eu estava aqui só observando, porque depois eu falo. Aí, essa firmeza, né? Eu estava hipnotizado, eu estava aqui como se estivesse observando, como se estivesse presente naquele julgamento ali, vendo aquela firmeza de Estevão, né? Que firmeza. Ali não existia medo, né? Porque nós às vezes somos tão dominados pelo medo, o sentimento de medo ainda é tão presente em todos nós, né? E Estevão estava ali tranquilo, sereno, firme, sabendo o que iria acontecer com ele, mas sem nenhum medo, né? Então, que firmeza, né? Que exemplo para todos nós, né? Que nós possamos aprender, né? A ser tão firmes assim naquilo que nós acreditamos, nas nossas crenças, não é? Muito bom, Amaro. Por vezes, na nossa vida, né, a gente questiona tanto, né? Por que eu estou passando por isso? Por que eu, né? Na verdade, a comunhão com Deus é isso, é você entregar e você falar para você, né? Se eu estou passando por isso, é porque eu preciso passar. Porque a minha fé em Deus me diz isso. Então, eu vou passar com resignação, né? Vou passar com fé, porque eu sei que se não for agora, no momento correto, eu vou entender o que isso trouxe de evolução para mim como espírito, né? Como espírito imortal, não para mim nessa vida, nessa experiência, né? Não como espírito numa única experiência, mas como espírito imortal. Essa fortaleza é inspiradora demais quando a gente passa pelos nossos problemas, né? Deveria, né? A gente deveria se lembrar e deveria trazer essa certeza de que está tudo certo. Não é fácil, né? Tem provas, às vezes, que nos são impostas, que nós precisamos, mas que não é fácil. Eu convivo com algumas amigas que não são da minha vivência espírita, são da vivência da vida, né? Que sabem que eu sou espírita e, por vezes, questionam e tem dificuldade de aceitar isso. E aí eu percebo, né? Eu faço uma. A gente não tem como, né? Não fazer uma análise. Como que quem não aceita que os desígnios de Deus, por mais que aos nossos olhos pareçam inaceitáveis ou incompreensíveis, que está tudo certo, né? Por mais difíceis que sejam, está tudo certo. Quem resiste a esse pensamento, a esse entendimento, a essa verdade, reluta anos no sofrimento. Reluta anos no sofrimento. Porque, como a gente colocou naquele estudo que a gente fez aqui há umas semanas atrás, como o Haroldo falou, né? O Espiritismo veio mostrar para a gente que as nossas dores não vão ser retiradas, né? Não adianta a gente achar que as nossas dores vão ser retiradas como um passe de mágica, porque elas têm a sua razão e a sua função de ser. Mas o Espiritismo vem fortalecendo a gente esse entendimento de que se elas estão aqui presentes, é o que a gente precisa para a nossa evolução, né? Então, é isso que o Espiritismo vem trazer para a gente muito forte. A resignação, o fortalecimento da nossa fé, da nossa comunhão com Deus, né? E não tirar da gente as nossas provas. O bom ânimo, a positividade, né? Pensar sempre positivo, ser resiliente no sofrimento, superar as dificuldades com amor, com paz no coração e com alegria, paciência. Aí. Ana, quer falar? Poxa, quero. Isso que você acabou de falar, né, e que a Bia também complementou, você estava falando aí, né, de amigas, né, que não são espíritas. No meu caso, são primas. E eu não sei se isso acontece com você ou com vocês. Queria até dividir isso um pouco. Eu fico muito aflita, porque isso aí que você disse mesmo, né? A gente percebe, elas são católicas, né? Católicas mesmo, assim, fervorosa, de ir à missa, né? De participar, coisa e tal, mas é uma coisa tão diferente e elas não conseguem compreender por que sofrem, elas não conseguem
como é que eu vou explicar isso? Elas não conseguem ressignificar. Não, elas não conseguem Elas não ressignificar. conseguem E fica arrastando visualizar. aquela corrente. E fica arrastando aquela corrente. Aí, por amor, eu fico, gente, olha isso, é Ana, assim. E aí eu tento explicar, mas quem é que garante que isso é verdade? Gente, os livros, a ciência, não é só uma religião, é uma ciência. E por muito tempo eu tentei convencer, aí depois eu parei. Eu falei, não, isso é coisa delas, isso é o nível de entendimento que elas conseguem ter. Eu tenho que continuar a amar elas, mas eu tenho que ter compaixão, né? Compreender que elas ainda não compreendem, e eu não posso turvar meu coração por isso, né? Mas que eu fico angustiada, eu fico. A gente não pode porque eu quero ajudar. A gente não pode convencer um irmão, um amigo que não acredita em reencarnação, a gente não pode falar com eles sobre a reencarnação. É perca de tempo. Não podemos falar com os católicos, eles não são complicado. É muito complicado. Mas é tipo assim, elas não conseguem nem ressignificar o que está passando. Sabe? E aí eu fico numa angústia, porque eu também sou psicóloga, aí é uma misturalhada que às vezes aí depois eu me arrependo. Mas olha só, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu conheci a doutrina espírita, quem me conhece, já falei aqui, eu era ateia, né? Não acreditava nem em Deus. Quando eu conheci contato com a doutrina espírita, né, que tudo se aclarou para mim, eu tinha a vontade de converter todo mundo ao espiritismo. Eu cheguei ao ponto de falar, como que essa pessoa inteligente não consegue ler isso aqui que eu li e ver que aqui está a verdade? Eu passei que faz sentido, né? Eu passei algum tempo da minha vida assim. Porém, né, mais de 20 anos, eu passei a perceber o seguinte, e hoje eu não falo mais de espiritismo para ninguém. Quando a pessoa de fora vem me perguntar, eu esclareço, né, o que a pessoa está me perguntando. Mas eu colocar para alguém que não é, né, por exemplo, num comportamento desse, você está vendo que a pessoa está sofrendo, não sei o quê, eu não coloco mais, porque eu compreendi que é isso que a Ana Simon falou também. Cada um tem o seu momento, né? Às vezes a pessoa está ali andando, dando círculos, né? Andando em círculos no mesmo sofrimento, aí você fala, meu Deus, como que ela não consegue perceber? Não sofreu o suficiente. É o nível da pessoa, né? Cada um tem um nível de compreensão. E cada um também, isso tudo eu entendo. E também, tipo assim, cada um tem uma, como é que eu vou dizer, uma energia voltada para uma determinada religião. Eu acho que é assim. Às vezes o conformismo de estar ali sofrendo, porque o espiritismo, como o Marcos fala, meu marido que está aqui, ele fala assim, fala para mim já há muito tempo, né? Foi ele que me apresentou o espiritismo. Ele fala assim, olha, o céu do espírita é um pouquinho mais distante, hein? Por quê? Por quê? Porque não basta o espírita fazer o que a gente falou aqui agora, não, né? Beber a aguinha fluidificada, tomar o passe, rezar o terço, né? Fazer a oferta. Você tem que futucar lá dentro. Dá mais trabalho, é verdade. Lá dentro, mais do que dá trabalho, dói. E a gente não sabe lidar com a dor, né? É verdade. Então, cada um tem o seu momento, a gente vai chegar lá. Verdade. Vamos chegar aí lá. Vai, toma o remedinho para dormir. Isso. Né? E a nossa anestesia. A nossa missão é esclarecer. Quando nos é pedido esclarecimento. Quando nos é pedido é que a pessoa não está nem aí, né? Ainda, né? Ela não quer ser esclarecida, ela quer ficar com o comportamentozinho padrão dela e com os questionamentos dela dentro do coraçãozinho. Aliás, tem gente
que se vocês assistirem o culto do Sevi da sexta-feira passada e da segunda-feira passada, que foram excelentes, um foi com a Aparecida e o outro com a Cristine, vocês podem procurá-la no Facebook, que está lá, e fala justamente dessa questão. Tem gente que gosta de ficar cozinhando o sofrimento. Às vezes a gaiola está aberta, é um passarinho, a gaiola está aberta, ele pode voar, mas sair da gaiola, mas ele fica lá, ai, eu estou sofrendo. Tem um papelzinho aqui preso para me lembrar dessa frase aqui, ó. É parte da cura o desejo de ser curado. É verdade. Exatamente. Está aqui presinho aqui, ó, na minha frente aqui, ó. É parte da cura o desejo de ser curado. A pessoa tem que querer melhorar. É uma grande verdade. Vamos encerrar, meus amores, que a gente já ultrapassou. Mudando de assunto, quem tem esse livro da capa, por favor, me mande, por favor, onde nós ficamos, que eu fiquei o estudo todo perdido, de novo. Tá bom, meu Pai eterno. Colocar, pode deixar. Deixa eu te falar, peraí que eu estou com ele aqui na mão. Nós paramos na 99, nós vamos começar no primeiro parágrafo da 99. Na semana que vem. Alguém gostaria de fazer a nossa prece? Lembrando o pedido da Priscila, para a gente mentalizar a Lourdes, que está aqui presente, que ela vai fazer uma biópsia. Quem quer fazer a nossa prece de encerramento? Vou fazer, então, tá? Eu fiz a de abertura, vou fazer a de encerramento. Então, vamos agradecer ao nosso mestre querido, por essa vibração maravilhosa que sentimos ao terminar esses estudos, por essas reflexões que aclaram as nossas consciências, que renovam a nossa fé, a nossa vontade de perseverar na nossa caminhada. Agradecer pela oportunidade de contato com tantos ensinos maravilhosos trazidos por esses precursores, contato com essa doutrina esclarecedora que ilumina as nossas consciências, que desperta o nosso espírito, e sentindo, sobretudo, a presença de Deus, pois estamos mergulhados no seu amor. Com essas vibrações, queremos elevar os nossos pensamentos e rogar a nosso Pai que envolva a nossa querida irmã Lourdes, que vai passar por um procedimento, que seu coração seja acalmado, que os médicos que vão conduzir sejam intuídos, que possam ter as melhores decisões, os melhores esclarecimentos, que possam ser intuídos no melhor tratamento, se a Lourdes precisar, que todos que estão ao seu redor possam também ser iluminados e possam acolher esse coração querido, e que ela possa sentir verdadeiramente a presença de Deus em toda a sua caminhada. Seja qual for a sua caminhada, que ela tenha certeza que Deus não desampara um minuto. E assim, mestre querido, Francisco querido, nosso companheiro da nossa casa, pedimos permissão para encerrar o estudo da nossa noite e, sobretudo, pedimos que abençoe a cada coração que aqui está presentemente, a cada coração que também vai ser preenchido por esse estudo, e aqueles que trazemos em nossos corações e nossas mentes, e aos nossos irmãos, que tanto precisam do seu amor. Sê conosco, Francisco querido, Mestre Jesus e Deus, querido Pai de amor e de bondade. Pedimos assim permissão para encerrar os estudos dessa noite. Que assim seja. Graças a Deus. Beijos, Beijo, pessoal. amor. Boa noite. Beijo, Saúde Boa noite a para todos. todos. Obrigado.